Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Aldir falando. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo relacionado a sensores agrícolas. Vamos começar a falar um pouco sobre sensores proximais e tecnologia óptica. Verificando aí nessa figura, né, um sensor acoplado a um braço e um sistema de aquisição de dados ali, acoplado a um cabo, né? E um sistema de aquisição aí ao qual o operador está monitorando. Esse é um sensor com princípio óptico e ele leva em consideração então a refletância do dossel, tá? Ele está monitorando aí o verde das plantas e possivelmente teor de nitrogênio, relacionando isso a teor de nitrogênio, a saúde, a produção de biomassa, tá? Olha só que interessante, pessoal, esses sensores com princípios ópticos, eles respondem a alguns certos estímulos, tá? Existem sensores ópticos ativos e passivos. Os ativos, eles mesmos emitem uma radiação e recebem um retorno. A gente sabe que lá, quando estudamos física no ensino médio, o alvo físico ou alguma matéria, a matéria ela responde ao ser atingida por uma radiação de várias formas, certo? Uma forma dela responder a uma radiação é absorver totalmente essa radiação. Outra forma é ela refletir essa radiação. Outra forma é ela, de certa forma, deslocar ou desviar. Então, normalmente os princípios dos sensores ópticos que nós utilizamos na agricultura ou vai estar baseado na radiação absorvida pelo alvo ou vai estar baseado na radiação refletida pelo alvo, tá? E aí a gente tem alguns parâmetros já estabelecidos de como os alvos se comportam em reflexão e em absorção de ondas, tá? Então, olha só esse gráfico. Eu tenho aqui embaixo, no eixo X, pessoal, comprimento de onda, certo? Em metros, 0,4 metros, 0,6, 0,8 e tal, e aí vai. E a refletância em percentual, em diferentes alvos, certo? Então, percebam aqui, ó, o alvo água limpa, por exemplo. Água limpa é a linha preta aqui, ó. Tem alta refletância com comprimento de onda bem baixo, 0,0 alguma coisa aqui. E vai diminuindo a refletância conforme vai aumentando o comprimento de onda. Acima de 0,6 metros de onda eu já não consigo mais entender alguma coisa sobre água limpa, certo? Eu preciso monitorar então o retorno desse meu alvo. Vamos pensar em vegetação, pessoal, que é o que nos interessa aí. Olha só o que acontece com a vegetação. A vegetação tem uma refletância baixa aqui na faixa do zero, e ela vem aumentando 0,4, 0,45, e olha só, ela vai lá em cima, aqui na faixa do 0,6 e 0,8, certo? Então, qual é o princípio de funcionamento, pessoal, voltando um pouco nos sensores? Os sensores, eles aproveitam desses estudos aqui, dessas curvas. Se eu quiser monitorar vegetação, eu tenho que construir um sensor capaz de detectar aqui entre 0,6 e 0,8, certo? Se ele detectar bem nessa faixa de refletância de 0,6 a 0,8, ele começa a entender o que é vegetação. Se eu quiser um sensor para solo, por exemplo, um sensor de vegetação, as faixas de solo são bem próximas. Então, eu consigo entender muito bem o que é vegetação e o que é solo, emitindo uma onda de 0,6 metros aqui, tá? E é esse base desses sensores que a gente vê aí, os Green Seeker, esses sensores de monitoramento de dossel. Eles monitoram a energia refletida pelo alvo. E aí interpretam ali se é vegetação ou se é solo. Ficou claro isso, pessoal? Então, olha só, aqui o exemplo de um sensor ativo, tá? Ele tem um leque de abertura, ele está passando sobre a cultura, normalmente isso aqui é instalado sobre a máquina, ou até mesmo num cabo, como na primeira foto do operador. Eu tenho uma geração da radiação aqui da luz, certo? Emite no alvo, e esse alvo, de certa forma, reflete um pouco para uma outra lente aqui. Essa outra lente interpreta a reflexão, tá? E calcula um índice aí que a gente vai ver mais adiante, que chama de NDVI, tá? Que vocês viram também no texto que eu disponibilizei para vocês. Tá certo? Então ele fica monitorando isso daqui e, de certa forma, entende o que é verde, o que é solo, o que é palhada, tá? Esse sensor ele é capaz, com certa calibração aqui, identificar esses alvos.
Onde são aplicados esses sensores, pessoal? Normalmente, isso aí começou a ser aplicado em monitoramento de culturas para aplicação de nitrogênio em taxa variável, avaliação de biomassa, tá? Ou controle de ervas daninhas. Nesse exemplo aí, olha só, ele está instalado na frente do trator, vários desses sensores, e ele tem um distribuidor aqui atrás, ó, distribuidor de fertilizante. Então esses sensores eles estão monitorando aqui, onde precisa mais fertilizante ele solta mais, onde precisa menos ele manda um sinal para a máquina lá e solta menos. Percebam que esse sistema aqui, pessoal, quando a gente volta a pensar na automação, esse aqui é um sistema de automação que está com um ciclo praticamente fechado. Ele tem um sensor que monitora o processo, que é a vegetação. Esse sensor ele envia uma mensagem para um controlador, para um computador de bordo. Esse computador de bordo tem um banco de dados ou tem alguma informação relacionada à cultura. Tá? Então ele vai saber se uma cultura um pouco mais amarelada precisa mais ou precisa menos, ou seja, ele foi programado para isso. E ele envia um sinal então para a máquina depositar mais ou menos produto ali, insumo naquele local. Ficou claro isso? Beleza, pessoal. Então finalizamos esse vídeo por aqui. Voltamos no próximo com mais sensores. Até mais.